Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Somente só um minutinho, tá? Só um minutinho, eu já vou entrar no ar agora, né? Eu vou entrar no ar agora, né? Que a graça e a paz esteja convosco, né? Essa semana foi uma semana atípica de trabalhos em casa. Não tem sido fácil. O trabalho em casa ele é um trabalho mais cansativo, né? É um trabalho mais demorado. É um trabalho que agora a gente está requadrinhando, enquadrando, né? Dando o balanceamento certo dentro dos parâmetros aqui para poder colocar a laje. E a requadração ela não é fácil, né? Tem que fazer com equidade, tem que fazer com direito, tem que fazer... Porque eu vou estar embaixo disso, né? Vou morar embaixo. E é de laje a casa, já estamos terminando. Creio eu, né, que sábado agora, ou sexta para sábado, creio eu que eu já estarei de sexta para sábado, né? Creio que de sábado, né? Creio eu que eu já estarei batendo a laje. Em nome de Jesus. Essa é a minha vontade. Vou trabalhar até quinta-feira, eu acho. O material aí que está aí, dá para me trabalhar até quinta-feira, né? E vamos terminar a missão que Deus nos deu, né? De sairmos dessa casa para ir para outra. Quero dizer aos irmãos que esse domingo foi um domingo bem trabalhoso para mim em casa. Não foi um domingo fácil, né? E eu estou muito feliz. Deus tem falado comigo através da sua palavra. Pregadores que vão lá na igreja, pelo menos essa semana, ontem foi uma bênção, né? Tivemos pessoas lá falando da palavra de Deus. No sábado foi maravilhoso. Um pregador muito sábio, né? Muito inteligente na palavra. Hoje o pastor Marco trouxe uma palavra também maravilhosa, né? Aos Gálatas capítulo 4, né? Falando dos maus costumes na igreja. Foi uma bênção. Hoje a igreja tinha gente, nessa comemoração aí que o pessoal faz, né? Enfim, Deus tem abençoado rica e abundantemente, né? Esses dias têm sido dias de muito trabalho. Querendo dizer-lhes também que agora nós vamos ler, né, uma palavra boa de Deus, né, para a tua vida. E eu quero deixar, parece que na terça-feira, a menina não confirmou para mim, devo estar trazendo uma palavra na terça-feira, numa instituição aí, numa casa de uma mulher que me chamou para pregar. Ela disse que terça-feira vai estar confirmando então, né, a nossa presença lá. Acho que é desigrejados, né? Eu não apoio desigrejado. Eu acho que todo mundo tem que ter um pastor. Quando a Bíblia fala de pastores sem ovelha, isso não é bom, porque a pessoa quer ser autônomo na sua forma de viver,
Então ali elas vão comprar pessoas, né, com ofertas, com dízimos, e isso não é legal, né? É legal a gente fazer visitas às pessoas. É legal a gente irmos visitar, trazer uma palavra de ânimo, de socorro, né? Enfim, e atrair as pessoas a Deus. Mas fazer culto nas casas, onde as pessoas não querem ter um compromisso, né, sob a direção de um pastor, é complicado. Deus não apoia isso. Biblicamente não apoia. E Jesus falou para Pedro, né, no capítulo 21 de João, no mar de Tiberíades, a última aparição de Jesus, pós-ressuscitado, ele diz: Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro disse: eu amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Não, o que ele quis dizer? Porque quando você pega um ambiente onde tem desigrejado, automaticamente a palavra de Deus ali ela não será frutífera. Não, porque vem um, fala uma coisa, aí elas convida outros, aí vem outro, fala outra coisa, aí convida outros, vem outro, fala outra coisa. Então a pessoa ela nunca tem um norte certo, sabe? É um perigo, né? Então ela não encontra lugar. A palavra de Deus nesses ambientes não encontra lugar, não germina, não brota, né? Não cresce, não forma raízes, né? Então Deus sempre colocou um líder, né, na direção de um povo e dirigindo um povo. E aquele líder, Deus presta conta com ele, né? É assim que funciona a Bíblia. Amém? Agora, as pessoas que querem fazer as coisas aí da própria cabeça, Deus não opera assim, né? Tivemos um culto hoje, no domingo, abençoado, né, onde o pastor Marcos pregou, foi uma benção, assim, né, onde ele trouxe uma palavra, né, fez a comemoração lá do dia, né, que o povo escolheu aí, né, que esse povo escolhe tudo, só não escolhe Deus, né, esse povo do mundo aí, o ser humano, ele é terrível. Eu quero deixar uma palavra para os irmãos, mas antes eu quero fazer uma observação da seguinte forma, né? Eu clamei, né? Conversei, né? Por orientação divina, né? A Bíblia diz: está aí alguém necessitado, precisando de algo, recorre aos santos. E dessa feita um líder de uma igreja aí, né? Igreja do Evangelho Quadrangular, lá no Costeira, chamado Pastor Castilho, foi eleito vereador pelo povo, né? E a gente externou para ele, não o vi pessoalmente, tá? Não o vi pessoalmente, tá? Mas eu vi o presidente do partido, do PL, e fiz um anúncio para ele, né? Inclusive eu conversei com o pastor Castilho via telefone, conheço por foto do WhatsApp, né? Bom, ele diz ser um pastor, né? Eu acredito que ele seja, né? Parece que a igreja lá do Evangelho Quadrangular é bem grande, pelo que dizem. Eu acho que eu já passei por lá também, por perto assim, vendendo saco, né, de lixo. E eu fiz um apelo para ele, né, para que ele, deixa eu chamar aqui, boa noite, Cláudio Colasso, que benção, né? Vou chamar assim aqui. Fiz um apelo para ele, né, para ele me ajudar na empreitada que Deus colocou nas mãos dele, né? O que é que Deus fez? Deus então colocou nas mãos dele, né, para que ele, porque eu não acredito em coincidência, tá? A presença de Deus está em tudo e em todos. Quando você renuncia a isso, então você está fora, né? Não conheço ele, já externei o desejo de conversar com ele pessoalmente. Parece que ele se encontra muito ocupado, né,
Com que, eu não sei. Né? Com igreja, não é. Praticamente, porque ele agora é vereador da cidade, né? Então, o que faz que não pode atender, né? Ou que não pode conversar com a gente. Eu não sei qual é a ocupação dele, também não quero julgá-lo, também não. Né? Mas a Bíblia já o julga. A Bíblia diz, né, da onde vem, né, as preocupações e as ansiedades de vós? Não vem disso, dos vossos deleites? Né? Então aí é complicado. Então eu externei a ele e fui bem sucinto para ele, dizendo, agora Deus me colocou diante da tua vida, nós estamos, né, aparelho, eu converso com ele via WhatsApp, de várias vezes já conversei com ele via telefone, né? E eu trabalho, ele também trabalha, né? Espero que ele trabalhe só na igreja e como vereador, né? Se ele tiver um outro extra, aí é complicado. Né? Então eu externei para ele o desejo de ver os meus filhos, né? Que já se fazem 17 anos e meio, que eu não os vejo. Também não sei onde está. Saberia onde está na época. Então depois se mudou muito de endereços, né? E até busquei pela igreja, que a avó dele fez, que parece que a mãe, a ex, né, está dirigindo. E se tiver, vai... Espero que os membros entendam, eu não quero atacar ninguém, né, mas já deixando bem claro que ela está influenciando as crianças para não me verem, né, são 17 anos, né, então uma pessoa dessa, com a cabeça dessa, com um sentimento desse, com um coração desse, na frente de uma instituição espiritual, não vai muito longe. Na verdade, eu acho que já até parou, porque tinha uma instituição onde eu tentei pelo Google, né, e pelo Google Map, não consegui achar, então acho que fechou a instituição. Porque hoje não se adianta correr, nem dos olhos de Deus e nem do olho do homem, porque agora tem a internet, e tudo que se é falado na internet, a internet, eu quero dizer para você que é uma avenida, tá? Onde passa milhões de pessoas. A internet é uma avenida, e uma avenida muito grande, passa tudo quanto é tipo de gente. Então isso já chegou até os meus filhos. Agora o que eu fico muito triste, porque quando fui abandonado pela minha ex, meu filho tinha 4 para 5, a minha filha tinha 8, e ela já está com 28, por que não veio me ver? E por que meu filho não correu atrás? Está entendendo? Será que o envenenamento foi muito forte, a ponto, né, de não vir procurar saber como é que está o pai? Né? Então é isso. Né? Então eu externei, né, a minha preocupação e coloquei, né, aos cuidados do pastor Castilho para me ajudar, né, porque agora ele é um pastor, né, de uma grande igreja, ele agora é um vereador de uma cidade que tem uma renda per capita muito grande, que é Araucária. Então agora ele tem o poder de Deus e o poder da caneta na mão. E ele tem o dinheiro, né, que ele pode, né, até porque também isso aí parece que tem umas influências jurídicas. Então o vereador ele serve também para isso, para ajudar, né, porque ele cria leis e elimina leis, né, e sanciona leis. Então essa é a real obrigatoriedade do vereador, criar leis e vigiar o dinheiro público, né? E por que não fazer um bem? Então, quero já dizer ao pastor Castilho, não estou lhe julgando, mas estou colocando já as minhas condições dentro daquilo que eu lhe propus, porque já fazem 1 mês e meio para 2 meses e até agora o senhor não me deu norte, né? Parece que sequer atende também a ligação, ou sequer ouve o WhatsApp. Não sei, eu ainda não liguei para você mais. Mas o WhatsApp, quando eu mando mensagem, você não fala. Então, se você estiver na frente de uma igreja, né, eu não sei se você é homem de Deus. A grande verdade é que eu não sei se você é homem de Deus. Né? Vai se provar agora se você é uma pessoa de Deus ou se você não é. Se você é uma pessoa de Deus, não estou lhe julgando. A circunstância e a situação vai provar se você é ou se você não é. Se você for olhar pelo lado político, tá entendendo? Então você não é uma pessoa de Deus. Se você for olhar, se você não der vazão ao lado humano, tá entendendo?
então você também não é uma pessoa de Deus. Amém? Então, eu espero que você olhe pelo lado, né, espiritual e humano, porque eu não estou pedindo luxo nenhum. Eu te fiz um pedido para você, né, mover alguém, ou uma pessoa conhecida, porque agora você tem o poder na mão, não lhe resta e não lhe cabe desculpa nenhuma, para me ajudar nessa empreitada. Sou um homem pobre financeiramente, moro na invasão e recorri a você, né? Eu como pastor e você também, só que eu sou um pastor, eu sou o quinto, o quarto da minha igreja, eu nem no altar eu estou, né? Eu não me receberam no altar, eu fico embaixo, né? Só ali assistindo o culto. Na verdade, não fui nem posto em comunhão na igreja, não sei porquê, né? Já se fazem 1 ano e 8 meses, né? Mas tudo bem, eu estou em comunhão com o céu e sigo com o meu Deus. Amém? Então, agora, se você é um homem de Deus, essa situação por si vai provar se você é ou não é homem de Deus. Né? Se você entrou na política para ajudar o próximo, né? E se você se converteu para ajudar o próximo, porque a convenção de um pastor, a convenção de um ser humano, é tudo em favor de uma outra pessoa, é um elo, né, que leva as pessoas a Deus através do bom testemunho. E aquele que puder ajudar e não ajuda, a Bíblia diz que peca contra Deus. Quem dentre vós, está dizendo João, tendo bem no mundo, vê o seu irmão padecer necessidade, cerrar-lhe as entranhas, porventura estará nele o amor de Deus? Em João capítulo 4, né? Acho que é Tiago, acho que é João, não é João, é João apóstolo, né? João apóstolo, né? Está vendo? João capítulo 3, por aí, capítulo 4. Então, a questão é, agora, segundo João, acho que é segundo João, agora o Senhor é posto à prova. Por que o Senhor é posto à prova? Porque agora Deus colocou nas suas mãos. Ou você faz, ou você mostra quem verdadeiramente você é. Né? Se você está aí, né, para ajudar, né, a obra de Deus e os filhos de Deus, né, capítulo 3, 1 João capítulo 3. Olha lá. Olha bem o que eu vou ler aqui para você, respaldando-me nessa situação, que diz assim, ó. Olha lá. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, e não como Caim, que era do mal, do maligno, e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Por inveja, né? Porque as suas obras eram má, e as do seu irmão era justa. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. Vós sabeis que nenhum homicida tem permanência nele a vida eterna. Conhecemos o amor de Cristo, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Bom, isso é bem difícil no dia de hoje, né? Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado-lhe e cerrar-lhe as entranhas, como estará nele o Espírito de Deus? Meus filhinhos, não ameis o mundo. Meus filhinhos, não amemo-nos só de palavras, nem de língua, mas por obras e verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade. E diante dele nos asseguremos o nosso coração, sabendo que
sabemos que se o nosso coração nos condenar, maior é Deus do que os nossos corações. No capítulo 3 de 1 João, né, no versículo 16, olha o que vai dizer lá. Conhecemos o amor de Cristo, que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. A vida não é fazer um favor, né? A vida é o bem mais precioso do ser humano. E a Bíblia diz que nós temos que dar ela pelo nosso irmão, né? É a Bíblia que diz, não sou eu, né? Aí diz assim, ó, quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado-lhe, encerrar-lhe as entranhas, como estará nele a caridade? Quer dizer, o amor, o Espírito de Deus, né? Meus filhinhos, não amemos de palavras e nem de língua, mas por obras e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade e que diante dele nos asseguremos o nosso coração. Então, você tem que prestar atenção. Então, pastor Castilho, eu não estou julgando o senhor, não. Eu coloquei o senhor sobre uma obra que está bem fácil para você resolver, para me ajudar, até porque eu não tenho finanças para isso e não tenho como ir agora. O senhor recebe, fora o salário da igreja, que deve ser os seus 3.500, né, ou 4.000 reais, então somando com mais a verba de gabinete, com o salário de vereador, que é 9.000 reais, o senhor deve ganhar aí os seus 20.000 reais, né? Então, para o senhor, 20.000 reais para socorrer um cidadão, mover pessoas, né, que trabalham no seu gabinete, que comungam com você, para fazer esse favor, né, de encontrar a minha família e de dar um norte para mim, como é que está essa situação, eu acho que não seria pesado para o senhor, não. Não, se eu fosse vereador, me elegi e só não ganhei, né? Eu ganhei 200 votos, não gastei um centavo também, porque eu não faço carne para ninguém, eu não pago cerveja para ninguém, enfim. Então eu não consegui ganhar. E se eu ganhasse, e se eu tivesse numa posição que o senhor está hoje, se tivesse uma pessoa, né, libada, conhecida como eu, na mesma necessidade que eu me encontro hoje, me pedisse um favor, ainda mais sendo ele evangélico, né, a Bíblia diz que temos que fazer primeiro os domésticos da fé, né, posso não ser da tua igreja, mas nós somos do mesmo Deus. Bom, pelo menos eu acho, né? Então agora vai se provar, né, se o teu caráter é o caráter daquilo que o Senhor prega, né, do Espírito Santo, não é? O senhor passou bem os dias aí, esse dia dos pais, que falam que é dia dos pais aí? Bom, eu passei trabalhando, nutrindo a esperança de que o senhor estava dando uma resolução aí, porque Deus, ele move as pessoas, ele usa as pessoas para mover a nosso favor, né? Eu creio que o senhor é um homem sábio, pastor Castilho, tá entendendo? Não estou julgando o senhor, não, né? Espero que o senhor não faça isso em época de eleição, para não se promover, né? Eu acho que ninguém merece isso, né? Mas que o senhor possa fazer isso, porque na vida, o que se leva da vida, até o senhor como exemplo, né? Pastor Lee, falei com o pastor Lee, presidente da igreja do Evangelho Quadrangular, aqui, né, da rodovia de Xisto, também não me deu um norte, não falou nada, se ele tinha, que é o líder deles, né? Também não falou nada, não me deu norte de nada, ninguém me contou nada. Então, vamos ver se esse povo é de Deus mesmo, né? Talvez eu possa receber uma mensagem mal criada, né? Ah, eu não sou obrigado a fazer nada. Ninguém é obrigado a fazer nada. A Bíblia está dizendo que é, né? Mas se a pessoa diz que não é, eu fico com a Bíblia. Então, vai se conotar é o seguinte, se verdadeiramente ele é de Deus, né? Ele vai fazer como a Bíblia aqui está dizendo, no capítulo 3 de 1 João, no versículo 16 e em diante abaixo. Amém? Se ele não for aquilo que ele representa ser em cima do púlpito, ele simplesmente vai ignorar. Como a televisão fez comigo e como outros mais fazem, e como até a minha ex está fazendo, né? Envenenando os meus filhos contra mim, né? Graças a Deus, não fiz nada que desabonasse a conduta. A minha questão foi pessoal entre eu e minha esposa, e nem agressão houve,
Graças a Deus eu não sou homem de cometer esse tipo de coisa. Então, a sua atitude, tá, pastor? Pastor Castilho, pastor Lee, pessoas que eu fui pedir ajuda a quem pode, quem tem o poder de Deus, pelo menos eu acredito, e o povo que me assiste acredita também, que está na frente de igreja, né? Então, quem está na frente de igreja, né? Ou é servo de Deus, ou não é. Né? Ou está ali por por outros interesses. Né? Então, agora se prova as coisas. Né? Eu não estou dizendo que está ali por outros interesses. Mediante a atitude deles em fazer ou não fazer, se ele fizer é porque ele é servo de Deus. Essa é a grande verdade. Se ele não fizer é porque o interesse dele na frente de igreja é outra coisa, é só conversa, tá na capa, tá entendendo? É conversa fiada, e é um mentiroso de galoche, e já fica aqui bem escrito e bem explícito isso. Se ele se mover, tá entendendo? É porque Deus ainda mora nele e está fazendo ele conduzir esse povo com mãos fortes até o céu. Senão, ele vai conduzir o povo para o céu e ele vai para o inferno, porque ele é um grande mentiroso. Essa é a grande verdade e fim de papo. Né? Não tem muito o que esconder e ficar dando voltinha, não. O evangelho ele é um caminho reto, né, e conciso e preciso. Amém? Então, eu pedi ajuda lá ao pastor Lee, presidente da igreja, né, do Evangelho Quadrangular aqui da rodovia de Xisto, da cidade de Araucária, Curitiba, Paraná, e pedi também ajuda ao pastor Castilho, que é subordinado do pastor Orli, dirigindo a igreja lá. Geralmente essas igrejas do Evangelho Quadrangular é emancipada, uma manda 35%, né, para a sede, e eles seguem o caminho deles individualmente separado. Emancipado significa, eu te dou tanto e você segue para lá e só manda só a porcentagem para cá, para a sede. Geralmente eles são assim. Né? Mas então, aos membros e ao povo, fica esse meu recado bem dado. Tá? Então, se fizer, é porque ele é servo de Deus. Se der as costas para uma situação dessa, é porque a intenção dele na política e na igreja é outra coisa. É outra coisa. É o que todo mundo está correndo atrás. Poder, fama e dinheiro. Amém? Essa é a grande verdade. Vamos para a palavra de Deus? Vamos para a palavra de Deus? Eu quero ir para a palavra de Deus agora com você. Em Primeiras Crônicas, eu estava na igreja hoje, né? Cheguei na igreja, e eu estava na igreja hoje meditando, conversando com Deus. Que eu saio daqui, meu culto já começa aqui. Na verdade, eu já fico em culto direto. Eu já fico em culto direto. Eu não... Eu ligo a televisão nos cultos aqui da Igreja Batista da Lagoinha, na Rede Super, e fico ouvindo as palavras e procuro me manter no Espírito. Né? E chegando dentro quando eu saio daqui, eu peço a Deus, ó Deus, eu vou lá na tua casa, não vou para pedir, não. Eu vou para cultuar, eu vou para te adorar, eu vou para te agradecer pela semana sossegada, abençoada que eu passei. E aí, então, eu peço a Deus para se fazer presente, tomar a boca do pregador, daquele que estiver presidindo. Você tem que fazer assim. Amém? E eu peço a Deus, e Deus, então, vai comigo. Né? E chegando na igreja, eu falei, Deus, o Senhor não falou comigo, né? Esses dias, me falou através de outras palavras, porque geralmente eu leio um capítulo por dia. Hoje, no caso, eu li 2, né? Tá entendendo? E quando cheguei lá na casa de Deus, Deus falou para mim, você quer que eu fale com você? Eu falei, eu quero, Deus. O Senhor sabe como falar comigo. E Deus falou, então você abre a palavra. Aí falou dentro da minha cabeça. Né? Primeiras Crônicas, capítulo 17, versículo 16. Eu quero deixar para você aqui a palavra de Deus. Né? De um homem de Deus. Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Amém? Então, o que eu falei outrora, tá, irmão? Dos pastores, o que vai identificar o que somos é o que fazemos. Tá entendendo?
O que vai identificar o que nós somos, na verdade, é o que nós fazemos. Amém? Primeiras Crônicas, capítulo 17, né, versículo 16. Deus me deu essa palavra hoje na igreja. Tá? Ação de graça de Davi. Davi estava agradecido a Deus, né? Ele estava bem agradecido a Deus pela conquista. Era um momento de sossego, era um momento que Deus deu paz a Israel, deu descanso a Davi, né? Aquele momento só de administração, né? Entendeu? Eu não estou vivendo esse momento, não. Sabe, eu estou vivendo um momento, na verdade, de expectativa, de espera, de ansiosidade comum, sabe? Não estou aborrecido, não estou entristecido. Você que está aí, chama pessoas, que a palavra hoje vai ser maravilhosa. Amém? Chama mais gente para ir, para participar, que a palavra vai ser maravilhosa. Amém? Sei que muitas pessoas ainda estão na igreja, pelo horário, né? Da agora, né? Deixa eu ver. Tem muitas pessoas na igreja, outras estão vindo da igreja, outros foram tomar um lanche, né? Eu quero ler aqui o agradecimento. Quero agradecer a Deus como Davi agradeceu. E olha as palavras de Davi. Ele diz assim, então orou, então entrou o rei Davi na casa do Senhor e ficou perante ele e disse-lhe, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenha trazido até aqui? O que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, poxa, quem sou eu, né? Sou um homem, estava lá atrás das malhadas, né? Não tinha expectativa nenhuma. Uma criança, né? Davi era uma criança, ele tinha sonhos de tocar, de tanger, né? De servir bem ao seu pai. E Davi era ruivo, né? Davi era ruivo. A Bíblia diz que ele era ruivo, de gentil aspecto. Se você quiser ver, aqui eu não vi, aqui eu não consegui ver. Falar nisso, semana eu estava lendo e vi essa passagem, mas acabei me esquecendo onde que estava. Mas você procura no Google, aí que você vai falar qual é a cor de Davi. Aí você vai ver que ele era ruivo, ruivo de cabelinho de fogo. Né? E ele disse para Deus, né? Então entrou o rei Davi à casa do Senhor e falou perante ele e disse-lhe, quem sou eu, Senhor, Deus? E que a minha casa, e quem é a minha casa, e qual é a minha casa para que me tenha trazido até aqui? Quer dizer, ele olhou, né? A casa, o palácio de Davi era de madeira, né? De cedro, né? Era um palácio diferente, né? Era um palácio diferente. Eu estava na igreja agora, era um palácio diferente, um palácio de madeira. Eu nem imagino como é que seria. Eu vejo as casas de madeira que são bonitas, né? As casas de madeira são bonitas, mas aqui no capítulo 1, no capítulo 17, no versículo 1, vai dizer, né? E a casa dele era de madeira, né? Era de cedro do Líbano, né? Então ele estava muito... Aquilo para ele foi uma grande conquista. Pela história, né, que Deus vem moldando ele. Porque às vezes Deus nos faz promessa, mas a promessa não vem no momento do ser dado a palavra, no momento que a palavra é proferida. Ela leva anos, né? Ela leva tempo, ela leva épocas, né? Porque a promessa é para nós. É uma missão, a promessa é uma missão. É como uma missão de vida. Você não pode ir embora desse mundo sem antes Deus cumprir a missão de vida que tem para cumprir com você. Então a promessa é a missão de vida que Deus tinha para ele. Então quando ele se viu em paz, sentado naquele trono, com honrarias,
famoso no mundo inteiro. Aí ele diz, né? Então entrou o rei Davi à casa do Senhor e ficou perante ele e disse-lhe, quem sou eu? E qual é a minha casa para que me tenha trazido até aqui? Olha lá, ó. Foi isso ainda pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse homens ilustre, ó Senhor Deus. Quer dizer, Deus, quando ele te chama, ele não te chama só para o momento de agora, ele te chama para visões futuras. Olha essa palavra dele, ó. Foi isso ainda pouco a teus olhos, ele falando para Deus, né? Foi isso ainda pouco a teus olhos, ó Deus. De maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes. E me trataste como se eu fosse homem ilustre. Ó Senhor Deus meu. Isso é um baita reconhecimento, né? É um reconhecimento. Ele se humilhou, né? Ele caiu em si. Tem horas que eu caio em mim pelo bem pouco que Deus tem me dado. Deus tem me dado muito, não. A vida é o bem que ele deu, né? Eu não sei o que é dinheiro, eu não sei o que é fama, eu não sei o que é viver em família, eu não sei o que é ter casa boa, eu não sei o que é ser honrado, eu não sei o que é isso, né? Acho que está tudo guardado para mim para o além, né? Para o meu futuro nos céus. Acho que está tudo para lá. A minha parte, eu acho que está tudo para lá. Mas, louvado seja Deus, que para lá não passa, né? Aqui o que ganhamos passa, né? Aqui o que nós conquistamos aqui passa. Mas o que está em mão de Deus, na eternidade, que Ele guardou para nós, é eterno. Eu, sabe, nunca tive nada, nunca gozei de amigos, né? Nunca fui ovacionado por amigos, nunca fui aplaudido por ninguém. Fui aplaudido no ônibus enquanto eu cantava para Jesus. Né? Então, quem foi aplaudido não foi eu, foi Jesus. Quando as pessoas te aplaudem, você sente alegria. Quando as pessoas aplaudem Deus, você fica contrariado, porque aquilo passa por você passando. Não é uma coisa que você retém. Quando você é humilde, quando você reconhece que aquilo ali não é você. Eu estava sentado na escadaria do ônibus por 2 vezes, Vital Brasil e CSU, e comecei a adorar a Deus, e pessoas bateram palma. E o outro tirou o fone do meu ouvido e falou, o pessoal tá batendo palma para você aí. Eu falei, não é para mim não, é para Deus. Então eu não senti nem euforia, nada. E continuei cantando como se não houvera nada acontecido. Amém? Mas há aqueles, né, que foram agraciados por Deus, né, que tem a sua família ao redor de si, que nos momentos de aniversário, festa comemorativa de família, se reúne todo mundo. Até a família que Deus me deu não tinha. O povo parece que não queria eu no meio ali. Porque fomos morar muito longe também. E não se fazia falta também. Parece que não se reuniam também. Então, normal. Mas ele aqui está dizendo, foi isso ainda pouco aos teus olhos? E falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes. E me trataste como eu fosse homem ilustre. Ó Senhor Deus. Quer dizer,
Deus não nos trata como as pessoas nos tratam, né? As pessoas nos tratam pelo que temos, né? Pelo que conquistamos, pela nossa capacidade de conquista, né? De algo, de ser alguma coisa no meio da sociedade. Mas Deus não. Deus nos trata como, sabe, como pessoas ilustres, como quando entendemos a palavra, obedecemos e oramos. E assim, Deus tem falado muito na minha cabeça. Meu coração, né? Coração que fala é mente. Eu já falei para vocês, já expliquei aqui isso. Deus tem falado muito no meu coração. Assim, eu tenho perguntado para Deus, poxa Deus, então eu sou um valente. Sou um valente. Não tive honrarias de Deus aqui nessa terra como Davi teve, não. Davi, ele foi... Eu não tive... Quer dizer, eu não tive família, né? Na Funabem, todo mundo tinha visitas. E entrava-se no refeitório e ficava 4.000 crianças no refeitório. No sábado e no domingo. Aí ficavam chamando as pessoas pelo papel, quem o pai e a mãe chegou. Né? E o meu nunca chegava. Quando chegava era melhor que não viesse, porque já vinha bêbado também. Ia 3, 4 vezes em 2 anos. Em 2 anos ia 3 vezes, 4. Né? Então eu era sempre, sabe, meu irmão participava das visitas dos outros, eu não. Ninguém me queria na visita deles. É coisa complicada, né? E aí, às vezes, você não entende por que essas coisas acontecem. Você não entende. Né? Você não entende. Você não entende. Porque a cabeça de criança, até hoje, eu não me adaptei ainda. Eu acho que ser humano nenhum se adapta, né? A ser ignorado. Ninguém se adapta. Nós somos, ainda que Deus nos recepciona, eu sou recepcionado por Deus, eu tenho plena consciência e convicção disso. Davi aqui está dizendo. Está vendo? Deus está falando para ele de coisas futuras. Deus falou comigo essa semana na igreja, através de um pregador que veio de fora. Não apontou dedo para mim, não. Eu tomei na mensagem. A mensagem que ele pregou lá, ela tinha o endereço certo. E era para mim. Porque eu orei aqui pedindo. Era para mim. Era para mim. Era para mim. Vamos para frente. E diz assim, ó. Que mais ainda te poderia dizer, Davi, acerca de um homem, e que mais ainda poderia dizer a Davi, acerca de um homem feito ao teu coração, que mais ainda te poderia dizer, Davi, acerca de honras feita a teu servo, pois tu conheces bem teu servo. Deus, ele nos conhece. Né? Eu estava aqui conversando com Deus, fazendo minha obra ali, conversando com Deus. Né? Aí eu estava pensando nessa palavra. Ela, que mais ainda te poderia dizer, Davi, acerca de honras feita a teu servo, pois tu conheces bem o teu servo. O Senhor, por amor de teu servo, e segundo o teu coração, fizeste todas essas grandezas para tornar notório todas estas grandes coisas. Né? Deus elevou a Davi, né? Deus elevou a Davi. Quando ele diz,
O Senhor, por amor ao teu servo, fizeste notório toda aquela maravilha. Toda aquela maravilha. Ó, matar o gigante, vencer guerra, dominar bandidos, ladrões, perigosos, reclusos pela sociedade. Gente que não seguia as leis e as diretrizes do Estado-Maior da época. Ele chegou lá e fez um exército de 400 homens, excluído da sociedade. Homens amargurados de espírito, ladrões, bandidos, traficantes de mercadorias pesadas da época. Davi, ele dominou sobre aqueles caras. E quando ele ia para a guerra, a mando de Saul, ele devastava tudo. E Deus tornou notório o nome Yosmar Alexander, né? E ele tornou notório o nome de Davi com esses feitos. Então, quando ele diz, olha só o que ele diz, ó. O Senhor, por amor ao teu servo, segundo o teu coração, fizeste todas estas grandezas para tornar notório todas estas grandes coisas. Porque é muito forte isso aqui, né? Tanto é que todo mundo hoje, todo mundo, o mundo inteiro. Porque se Deus, eu tô aqui conversando, eu estava conversando com Deus hoje, né? Fazendo ali em cima dos meus andaimes, fazendo minhas coisinhas. Se Deus quiser, irmão, te fazer notório no mundo, ele não precisa de muita coisa, não. Não. Ainda mais nesse mundo hoje de internet, ele faz você fazer só um negócio que vai viralizar em tudo quanto é lugar. É só uma coisa. É uma, ele não precisa de muita gente, não. Ele não precisa de muito estardalhaço. Ele faz uma coisa com você que o mundo inteiro não sabe, não conhece, não tem conhecimento, e tu arrebenta a boca do balão. Ele faz só uma coisa. Se Deus quiser fazer notório o teu nome no mundo, se ele quiser fazer o alvoroço que o teu nome te tornar e levantar a tua cabeça, eu estava conversando com Deus hoje, em cima do andaime. Batendo meu concreto, conversando com Deus. Deus falou, se eu quiser, eu faço só uma coisa, Nelson. Só uma coisa. É só uma. Não é muita coisa. Deus não precisa mover céu, terra, montanha, alvoraçar a nuvem, sair fazendo. Não. É só uma coisa. Ele faz uma coisa que o mundo inteiro nunca viu e ninguém jamais ousou fazer. Ele te faz viralizar, ele arregaça com o teu nome nesse mundo inteiro. Mas o que todo mundo tá vendo? O cara fez um negócio, mas o que ele fez? É isso aqui. Mas é por causa disso aí? É. É só uma coisa. É só uma coisa. Para marcar você na história. As pessoas, sabe, fazem uma porção de coisa, inventam uma porção de besteira para poder chamar atenção. Mas quando Deus, deixa eu chamar aqui, quando Deus quiser determinar
algo para você te marcar e fazer você marcar a geração, é só uma coisa que ele faz, mais nada. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Quer mais ainda? Te poderia dizer, Davi acerca de um homem feito a teu servo. Pois tu conheces bem o teu servo. O Senhor, por amor do teu servo, segundo o teu coração, fizeste todas estas grandezas para tornar notório todas estas grandes coisas. Ninguém tinha coragem. O cara media 3 metros. A ponta da lança do cara pesava 4 quilos. Na frente dele, atrás dele vinha um pajé de um arsenal de armas. Ninguém tinha coragem. Um menino de 16 anos de idade, pequeno, ignorado pelos irmãos, tinha que jogar a caçamba lá dentro, lá para poder se lavar, porque quando ele chegava para lavar, ele era o último. Quando ele chegava para lavar, a água já estava tudo suja, de suor, de babujeira, que os irmãos... Ele tinha que jogar a caçamba lá e puxar água se ele quisesse andar limpo. E outro, chegava na mesa, comia o resto que sobrou. É sempre assim. É sempre assim. Quando as pessoas vê... Você sabe por que as pessoas tratam a gente assim? Você não sabe não, né? É porque elas viram em você algo diferente. Que elas não vê habitualmente em qualquer ser humano comum. Você não sabia disso, não? Você é diferente, as suas ações são diferentes, você ora diferente, você fala diferente, você anda diferente, você pensa diferente, você age diferente. Ou tá indo para lá, você tá indo para cá. E ninguém entende você. Aí te julgam, te humilham, sabe? Maldizem você. Eu não sei, eu entro calado na igreja e saio calado. Eu vou ali, só pego a palavra, boto no meu coração. Ninguém me dá oportunidade, ninguém fala nada. Mas quando eu piso na porta da igreja, que a porta geralmente é na frente, né? Não é do lado. Lá tem uma porta de lado, mas abre de vez em quando. Quando eu piso na porta da igreja, pode estar o culto que tiver, todo mundo olhar para trás. Não sei por quê. Você também não me pergunta por quê. Eu chego de cabeça baixa, arrumo meu lugar para sentar, viro a cadeira de frente para o altar, oro e sento. Toda vez, pode estar 20 pessoas, 30, 15 pessoas na igreja, que é o máximo que vai, é 20, 27, 30. É eu chegar, todo mundo me olha. Aonde quer que eu vá. Aonde quer que eu vá. Eu chego no ônibus, todo mundo fica me olhando. Falo, e fica me olhando dentro do meu olho ainda assim. Falo, pô, ou eu tô parecendo um cara que roubou aqui, ou bandido, não sei. Mas sabe o que é? Tem algo dentro da gente
Você não sabia isso? Tem algo dentro da gente. Essa é que é a grande verdade. Deixa eu abaixar meu fogo aqui. Tem algo dentro da gente. Você sabia? Que eu fico na minha, sossegado. Hoje eu cheguei na igreja sempre assim, sabe, eu evito até chamar atenção. E isso atrai atenção, irmão, de quem tem inveja de nós. Eu não tenho nada de especial. Sou um homem, como qualquer um outro. Sofrendo, só Deus. Pior do que sovaco de aleijado. Não prego nada, não tenho oportunidade para nada. Eu entro na igreja, eu entro, dobro o joelho, fico de olho fechado, recebo a palavra, fico de olho fechado. A palavra que vem de Deus palavra. Só 2 vezes que eu li a palavra lá agora. Acho que é com encargo de consciência de alguém, sei lá. E eu só abro meus olhos quando eu vou ler uma palavra dentro da igreja que eu quero meditar, que Deus está falando, mas fico ali ligado na palavra que está se falando lá em cima. Vamos continuar. O Senhor, por amor do teu servo, segundo o teu coração, fizesse todas essas grandezas, para tornar notório todas as grandes coisas, todas estas grandes coisas. Quando o Senhor quiser tornar notórias as coisas na tua vida, tu vai ver o que é o que. Por agora, eu não sou ninguém. Sou ninguém. Eu não sei se esses olhares são olhares de inveja porque vê alguma coisa em mim e ficam vendo, me espreitando, ou esperando uma queda, ou alguma coisa. Você nunca sabe qual é a intenção desses olhares que te olham. Eu nunca sei. Às vezes Deus me revela alguma coisa, mas eu não gosto muito de ficar olhando para a cara de ninguém, não. E de quando a partir dos outros ficam olhando dentro da minha cara. Tem tanta gente bonita aí para a pessoa ficar olhando, né? Olha logo para a cara do negão como eu. Vamos continuar. Olha lá, ó. Aí diz assim no versículo 20. Senhor, ninguém há semelhante a ti. E não há outro Deus além de ti. Segundo tudo o que nós mesmo temos ouvido. Por quê? Porque ele não era nada. Ele não era nada. Ele aqui, ele está desnudando a consciência dele e ele está vendo gente semelhante ao que ele era e que ali começou e ali ficou, dali não saiu e ali terminou. Você entendeu? Talvez ele nutria no coração algo de casar, ter famílias, né? De querer tocar, fazer alguma coisa, né? De diferente de Israel. Ou de lutar pelas ovelhas, ou de ser um grande negociador. A gente não sabe o que passava pela cabeça de Davi, a ponto de Deus olhar para ele de forma tão, sabe, tão atenta. Não sei o que Deus viu nele, a Bíblia não fala. Mas pelo ofício que ele exercia, que era de tomar conta de ovelha, a Bíblia diz que dá algumas sinopses, né? Alguns exemplos, que ele tirou uma ovelha da boca do urso, outra da boca do leão. Tá entendendo? Então, assim, Deus viu nele coragem, humildade, desprezo, né? E humilhação. E como ele se dedicava a quem tanto humilhava e quem tanto desprezava ele, que era a família. Porque ele nasceu diferente dos irmãos, ele era ruivo. Aí Deus falou isso, eu vou pegar para mim.
Esse eu vou pegar pra mim. Ninguém quer esse aí, não. Se eu deixar ele, vai espizinhar ele aí. Esse eu vou pegar pra mim. Você sabe qual foi? Porque Deus se agradou de Davi até o fim? Porque ele cumpriu a agenda de Deus, ele cumpriu a missão dele. Ele não fugiu à batalha. Desejou até a morte. Mas ele não fugiu à luta. Ele não delegava o fracasso dele a ninguém. Ele não jogava desculpas. Ele não inventava subterfúgio, tá entendendo? Para poder justificar o ato mal dele. Ele confessava. Ele era verdadeiro com o profeta, com ele mesmo. Renunciava e não fazia mais. Davi era um pecador como nós. Mas ele caiu no pecado e não falou, agora que eu já estou no pecado, agora que eu vou sacanear mesmo tudo mesmo. Não. Ele não fez igual Saul. Saul era falso, né? Saul ele fingia que ouvia. Davi, quando não ouvia, ele dizia, eu não quero ouvir, ponto. Você está entendendo? Ou quando ele estava errado, ele falava, eu estou errado mesmo. E agora o que vai fazer? Ele não ficava no erro, não. Ele entrava em jejum, se arrependia e entrava em termos de humilhação. Não ficava delegando o fracasso dele aos outros. Eu saí da igreja por causa do fulano de tal. Eu abandonei o caminho por causa do ciclano de tal. O fulano... Eu fiz isso já. Nós fizemos isso, né? Nós fazemos isso, né? Às vezes, nós buscamos um bode expiatório, né? Pra gente jogar a culpa da nossa... Isso é coisa do homem mesmo, né? Olha lá. Senhor, ninguém há semelhante a ti. Não há outro Deus além de ti. Segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quer dizer, ele confirma. Olha, mediante a tudo que eu tenho ouvido falar do Senhor, o Senhor é isso aí mesmo. O Senhor é isso aí mesmo. O Senhor é maravilhoso. O que ele quer dizer com isso aqui? Eu mesmo, eu não colocaria a mão por mim, não. É o que ele quer dizer. Davi. Eu mesmo, por mim mesmo, eu por mim, eu não inverteria num cara igual a mim, não. Mas o Senhor, o Senhor é muito bom. O Senhor é maravilhoso. Vamos lá. Quem há como o teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar, para ser teu povo, fazer a ti mesmo um nome como este grande, estar grandes e tremendas coisas. Vou ler de novo. Quem há semelhante a teu povo Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo e fazer a ti mesmo um nome como estas grandes e tremendas coisas, desterrando-os das nações de diante dos teus povos que remiste do Egito. Marcos Wilson de Jesus Carvalho. Deus te abençoe. Então ele diz, poxa,
como disseram do Senhor, o Senhor é aquilo tudo mesmo. Eu contemplei algumas coisas de Deus assim na minha vida. Mas foram coisas que ele fez, né, segundo a justiça dele, para me continuar, né, no propósito de vida que ele me promoveu para mim, na missão que ele me deu. Né, extraordinariamente, como eu vejo Deus elevar muitas pessoas aí, ainda não aconteceu. Nem sei se irá acontecer. Mas também, se não for da vontade dele, o que se há de se fazer? É ele que determina as coisas como deve ou não ser. Quem sou eu para contestar a vontade do Eterno e do Altíssimo? Não sou nada. Eu quero mais agradecer por eu ter entendido o Evangelho e conhecer que a vida, né, ela não termina aqui. Entender que eu conheci o autor da vida. Isso já é muita coisa para mim. Estou dizendo na minha vida pessoal, sabe? Como eu vejo esses grandes homens de Deus aqui, como é que Deus exaltou de forma preciosíssima. Elias clamou, caiu fogo do céu, sabe? Eliseu, sabe? Deu de cegueira, e várias pessoas ficaram cegas que foram procurar ele, né, e cercaram a cidade. Deus abriu os olhos dele, né, e ele viu, né, o seu moço lá, Geazi, viu aqueles carros e cavalos de fogo, né, ele fez o machado flutuar, a morte estava na panela, ele foi lá, tirou a morte da panela, né, ele multiplicou pães também, né, o Eliseu, ele ressuscitou o filho da viúva. Então, essas grandes coisas assim ainda não aconteceram comigo, não. Deus o exaltou no meio dos reis, que ele era exaltado. Eliseu era temido. Como outros homens aí na nossa era, né? Billy Graham, Billy King. Né? Eu não estou prostrado, mas não estou na vitória, né, que me foi prometida ainda em vida e em terra. Ainda não vislumbrei isso. Também, se Deus quiser dar, é uma vontade dele, porque ele que determina, né, o que se há de fazer, o que se não há. Né, o Nelson, nessa era, eu não vou dar nada, não. Eu sendo salvo, para mim já, e tentando salvar mais alguém, para mim já vai ser uma maravilha. Bem que a gente quer, né? A gente, né, se vier a sua bênção assim grande, mas, poxa, aí ia ser contado com aqueles contemplados por Deus, né? Aí eu iria ser contado com aqueles que foram contemplados por Deus. Vamos lá. Estabeleceu, versículo 25, estabeleceu o teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca do teu servo e acerca da casa, seja estabelecido sempre, e faz-se como falaste. Olha lá. Agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca do teu servo, ele está dizendo acerca dele, Davi está dizendo acerca de mim, né? Acerca de seu servo, e acerca da casa do seu servo, que seja estabelecido para sempre. E faz como falaste. Que depois veio Salomão, né? Que, na verdade, Davi queria estabelecer o tabernáculo de Deus. Deus falou, você não vai poder, porque você tem mão de sangue. Né? Então Deus, porque ele se indignou, ele falou, poxa, eu moro em casa de cedro, e meu Deus, que me exaltou, que me tirou de trás das malhadas, está morando lá dentro do templo a vida inteira, né? E Deus diz para ele, de tempos em tempos, desde quando eu tirei o povo da terra do Egito, de lá dos seus exatores,
eu moro em templos. E ele queria edificar uma casa para Deus. Deus não o permitiu. Por quê? Algumas coisas ele ganhou e algumas coisas dele foi tirado. É isso, é nesse ponto que eu quero chegar. Eu creio que alguma coisa, antes de eu partir dessa terra, alguma coisa vai acontecer na minha vida. Eu creio. De muita visibilidade na terra. Eu não sei o porquê e como isso vai acontecer. Porque Deus, quando ele permite que você perca algo, é porque ele quer te dar outro algo. Que não é aquele que precisamente você acha que precisa para agora. Então ele sempre compensa. Ele nunca permite. Vamos supor, eu estou enclausurado sobre essa situação. Eu fico pensando, poxa, o que vai vir? Porque olha bem, minha vida inteira eu nunca tive nada. E não quero e nem queria cair na desgraça, né, que a minha família caiu. Os meus irmãos são tudo diferente de mim. Eu, quando eu me dei por gente, que eu entendi o evangelho, eu sou, né, o caçula de 8 irmãos, eu sou o mais diferente de todos. Ninguém é igual a mim. Por isso que eu estou dizendo para vocês que eu vivi na Funabem desde 0 dia. Meus irmãos foi tudo criado com meu pai na casa, depois eles foram para a Funabem. Eu sou diferente, eu sou o que Deus arrancou do meio da família. Só para você ter uma noção, eu estou há 29 anos sem ver a minha família. E não tenho saudade, não. Estou muito bem com Deus. Então, assim, como eu vou lhe dizer para você, eu entendo, quando eu vejo isso aqui, ó, agora, pois, Senhor, a palavra que disseste acerca do teu servo, acerca da casa do teu servo, estabeleça para sempre, e faze conforme falastes. Estabeleça-se para sempre. Engrandecido é o teu nome, e diga ao Senhor dos exércitos, é ao Deus de Israel, e Deus para Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Quer dizer, eu vejo como se Deus, sabe, seus amigos, o balcão Tamandaré. Eu não sei o que, Tamandaré. Balcão Tamandaré. Não sei onde que é. Ela tá aparecendo uma opção de coisa. Entendeu? Então, assim, como eu vou dizer para você, eu não faço ideia, gente. Ideia. Eu não faço ideia do que vai vir. Mas antes de eu passar para a eternidade, alguma coisa vai acontecer na minha vida que vai chamar a atenção de boa parte desse Brasil. Alguma coisa. Porque Deus não me fez perdurar tanto assim e ter tanta sabiência da palavra. Ele me deu livramento de mortes para nada acontecer. A minha missão ainda não acabou. Algum legado eu vou deixar, alguma coisa vai acontecer e vai ser coisas, sabe? De dar um impacto, vai ser coisas de impacto. Eu não sei o que é. Mas do jeito que eu tô, não vai terminar. A depender de Deus, não. Vamos lá para terminar. E diz assim, ó: pois tu, Deus meu, fizestes aos teus servos a revelação de que ele edificaria a casa, por isso o teu servo se animou para fazer esta oração. Então a gente entende que quando Deus nos faz... Você quer ver Deus animar a gente, vai fazer uma promessa para a gente, né? A gente fica todo animado. Tal! E às vezes desanima também, porque a gente vê a promessa, mas não é para agora.
Aí a coisa não acontece no momento que a gente quer, a gente fica chateado, né? Aborrecido, né? Sai dando patada em tudo, em todas as pessoas. Eu não coloco ninguém à prova, não. Eu pego a palavra e a palavra coloca as pessoas à prova. Eu não. Quando eu falei do pastor Castilho, do meu conhecido pastor Orli, eu falei mediante a palavra. Porque o que se está na mão, o que se pode fazer. O que se não pode é quando a gente não tem condições. Mas tendo todas as condições e cerra ali o coração, então já se identifica o que a pessoa é, na verdade, quais são os objetivos dela, seja em qualquer ambiente onde ela esteja, e que esses ambientes demandam de pessoas que dependem dela. Então foi aí que eu deixei. Eu não provei ninguém, não. Eu deixei a palavra provar eles. Eu só expliquei. Se eles forem de Deus, eles vão se compadecer dessa situação. Se eles não forem, eles vão carregar e andar. Então aí o coração vai estar onde? Vai estar em outras coisas mesmo. É. Eu vejo tudo na ótica da palavra. Quero mandar um abraço, pastor Moli, mandar um abraço para o pastor Castilho. Eu só estou lançando a palavra. Né? Só estou lançando a palavra. Só isso. É a palavra de Deus. Né? A Bíblia diz, fazei prova de mim. Então Deus pede para provar ele. Então eu estou provando. Eu estou provando as pessoas que chamam pelo nome dele através da palavra que ele deixou. Então, já tira a minha participação. Se eles são de Deus, vão se compadecer. Se não são, também já vão mostrar logo que são. Essa é a grande verdade. Aí você decide o que você quer. Né? Depois do que se for feito, vocês são membros deles. Né? As pessoas também, né? Mas só depois disso acontecer. Se acontecer vias a eles, então eles são de Deus. Se eles não tomar providência nenhuma, a intenção deles aí é outra coisa. Deus está bem longe do coração. Está no coração é o vivo projeto de se promover, e de viver, e de ganhar dinheiro, e está cagando e andando pela dor alheia. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Amém? Mas eu creio que não seja. Vamos ver. O tempo dirá. O tempo diz todas as coisas. Né? Pois tu, Deus meu, fizeste dos teus servos a revelação de que ele... Pois tu, Deus meu, fizeste a teu servo a revelação de que ele edificaria. Por isso, o teu servo se animou para fazer esta oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e prometeste a teu servo este bem. Se, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, os abençoaste, e abençoado será para sempre. Você viu aqui que as bênçãos de Deus, elas nunca vão até ali na esquina com você. O dinheiro que o amigo ali te dá vai até ali na esquina, depois acaba. Dá 100 conto para ele, aí você vai lá, come uma comida, que a comida custa R$25. Né? Comida simples. R$25, né? Aí você vai lá, paga um ônibus, compra um pão, uma Coca-Cola, um refrigerante, né? Um pão com 200 gramas, 300 gramas de mortadela, 300 gramas de queijo, aí compra uma dúzia de ovos, acabou. A benção dele derreteu, já foi para o vaso, já foi para privado, já acabou, já foi tudo embora. Mas a de Deus, não. Por isso que eu estou dizendo para vocês que alguma coisa está para vir. Eu não sei o que é. Alguma coisa está para acontecer.
Porque se a bênção de Deus é eterna, então dentro desse tempo de vida, ela vai estourar uma hora na minha vida e vai comigo para a eternidade quando eu partir. Porque o que Davi ganhou aqui foi com ele. Ficou a história e ele foi gozar lá e vai reinar com Cristo. Então é assim. Vou ler de novo o versículo 27 para terminar. Se, pois, agora servido abençoar a casa de teu servo, a fim de que permaneça para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, abençoaste, e abençoado será para sempre. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com os irmãos, com a sua vida. Esses dias não apresentei live, porque eu estava lendo muito por mim. Estava lendo muito para mim e por mim. Eu converso muito com Deus, como eu falo com você aqui. Que dentro da minha casa é uma conversa constante com Deus. Amém? Então, boa segunda-feira, que você possa orar, né? Amanhã eu vou estar orando. Não sei se amanhã pela manhã eu vou fazer live, não sei. Amém? Mas amanhã eu vou estar orando, vou estar clamando a Deus, vou estar buscando pela tua vida, pela tua vida, por você. E eu quero que você também faça uma força e ore por você também. Amém? Eu quero que você ore por você também. Né? Ore pela tua vida. Peça uma palavra a Deus. Amanhã é segunda-feira. Tá? Daqui a pouco dobra teu joelho, agradece a Deus pelo domingo que Ele te deu. Lê um capítulo da Bíblia. Você acha muito? Lê 7. Você acha muito? Lê 3. Eu leio um capítulo. E Deus vai esclarecer a sua vida. Sabe? Não levanta de qualquer jeito, não. Dá um tempo para Deus. E Deus vai te abençoar. Que a paz e a graça seja contigo. Aqui é o pastor Nelson Nascimento, cujo vulgo Negão do Saco Preto. Paz do Senhor, irmão.